Oi gente, seja bem-vinda, seja bem-vinda a mais um vídeo da playlist do CyclePy. Meu nome é Marcos e no vídeo de hoje eu vou apresentar mais um tutorial aí que pode ser útil para quem estiver mexendo com o componente Slider, né, que é o componente para coletar respostas de múltipla escolha, por exemplo, ou de inventários, né, de escalas de autorrelato, como eu já mostrei em vídeos anteriores. Então eu vou mostrar uma tarefa simples que eu construí aqui. A tarefa basicamente você vai ver nome de estados e você precisa escolher entre três alternativas qual é a capital daquele estado. O que acontece é que eu tentei implementar isso no CyclePy e eu coloquei aqui a alternativa A, B e C. Eu não consegui inicialmente randomizar as alternativas. Por exemplo, vamos supor que aqui tivesse Brasília, aqui tivesse outras dois extratores, aí no próximo, resposta para Bahia, Salvador, agora a resposta correta está na alternativa C. No próximo item Santa Catarina, a resposta correta seria Florianópolis, poderia estar na alternativa B. Eu gostaria que a resposta correta ficasse aleatória ao longo das tentativas. Mas do jeito que eu fiz, eu só consegui colocar as mesmas alternativas em todos os itens. Então, eu vou mostrar a minha solução para aleatorizar as alternativas aqui. Ok? Então, o que eu fiz? Em primeiro lugar, deixa eu mostrar aqui o componente do slider, que é basicamente onde tem as alternativas. Eu tirei essas alternativas e coloquei aqui 0, 1 e 2. Já vou explicar por que eu estou colocando 0, 1 e 2 aqui, ok? Mas essa foi a primeira coisa que eu fiz, colocar 0, 1 e 2. Por que você não colocou 1, 2 e 3? Vocês vão perceber daqui a pouco que eu comecei a contar do zero, porque em Python nossa contagem começa do zero e esses números aqui vão ser úteis para algo que eu vou fazer a seguir. A segunda coisa que eu vou fazer aqui é na aparência, a cor desse texto, eu vou mudar ele para none, que seria sem nenhuma cor. Em outras palavras, o que eu estou fazendo aqui é o equivalente a deixar invisível, ou seja, você não vai enxergar mais aqueles nomes. Seria o equivalente a não ter nada. Seria o equivalente a estar assim, ó, nada, nada e nada. Mas por que você não deixa assim? Porque justamente eu vou usar esses valores aqui. Eu vou explicar logo o que eu vou fazer aqui. Vamos supor que o item meu é Distrito Federal, a resposta correta é Brasília, e a resposta correta está associada à terceira alternativa. Se o participante clicar em Brasília, ele clicou na opção associada ao rótulo 2, tá? E eu quero comparar com o meu gabarito. E o meu gabarito vai estar na posição 2 também, nas três alternativas. Porque se eu preencher as alternativas, digamos, com São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, significa que Brasília está na segunda posição, na contagem de Python que começa de 0. Ok? Então esses números vão ser úteis para mim, mas eles não vão aparecer na tela para o participante. O participante não vai ver isso, não vai ter contato com isso. Então, como que o participante vai interagir com as respostas? Eu vou criar aqui componentes de texto, vou chamar eles de Alt1, Alt2 e Alt3, representando a alternativa 1, a alternativa 2 e a alternativa 3. Ok? A duração deles vai ser infinita. Eu vou colocar aqui as posições deles em primeiro lugar, então eu vou pôr aqui 1.8. Aqui eu quero que ele apareça, eu já fiz esse teste, menos 7 significa que ele vai aparecer mais à esquerda, lembrando que 0 é o centro, então menos 7 é mais à esquerda. Ele vai ficar bem alinhado para ficar abaixo da bolinha, né, daquele radio, que é o botãozinho da alternativa à esquerda. E menos 65 ele vai aparecer ali bem embaixo do texto. Formatação, vou pôr aqui a fonte Times New Roman. Então aqui não é a lógica propriamente dita, eu só estou lidando com a configuração por enquanto. 08. Eu ainda não coloquei aqui como que eu vou lidar com esse texto. Eu vou deixar isso para o final. Vou clicar com o botão direito, copiar. Vou vir aqui em experimento. Eu vou dar um paste, component. Vou chamar isso de Alt2. Por enquanto ele vai ser idêntico, exceto que aqui na posição ele tem que ser uma posição distinta. Aqui eu quero que seja 0, ou seja, ele vai aparecer no centro. Vou colar novamente, agora o Alt3. Vou pôr ele aqui um pouco mais à direita. Então, se o outro era menos 0,7, esse vai ser mais 0,7. Então, ele vai aparecer mais à direita em relação aos componentes. Esses três textos são os textos que vão lidar com as alternativas, ok?
E aí eu preciso mostrar um pouquinho aqui o meu código de como eu implementei o programa, tá? Vou mostrar só uma parte aqui, que é o suficiente. Então eu criei aqui uma lista de problemas, que é uma lista com tuplas que tem nome do estado e sua capital. Por exemplo, Acre, Rio Branco, Alagoas, Maceió. Tem das 27 unidades federativas do Brasil. Depois eu embaralhei esses problemas para que eles apareçam numa ordem distinta para cada participante. Aí eu criei uma lista com o nome só das capitais. Basicamente, então eu peguei aqui só o segundo termo. Rio Branco, Maceió, Macapá, Manaus. Por que eu peguei só o segundo termo? Porque na hora que eu for criar um item, eu preciso de duas alternativas incorretas. Por exemplo, se eu peguei o item Amapá, o gabarito obrigatoriamente é Macapá. Mas eu preciso sortear ainda duas alternativas incorretas que não sejam Macapá, que sejam outros termos, né? Outros estados. Então, aqui basicamente, essa parte do código, eu só crio uma lista aqui com o nome das 27 capitais do Brasil. Aí eu crio uma outra lista, por enquanto, vazia, com as alternativas. Ou seja, aqui eu vou guardar listas dentro de listas. E cada lista vai ter 3 alternativas. Uma vai ser a correta e 2 vão ser incorretas. E aqui eu vou guardar só as respostas corretas, os gabaritos. Então, aqui eu coloquei um loop, que ele vai iterar sobre todos os problemas. E para cada problema ele vai criar 3 alternativas, uma correta e 2 incorretas. Isso é feito aqui embaixo. A alternativa correta sempre vai ser o problem 1, porque ele vai pegar o segundo termo de problem, que vai ser os problemas aqui. Então, vai ser o segundo termo aqui, dentro da iteração. E eu vou criar 2 alternativas incorretas, que vão ser sorteadas aleatoriamente das capitais. Só que aqui eu vou fazer uma checagem. Por quê? Porque eu preciso que sejam atendidas algumas condições. As 2 incorretas não podem ser iguais, porque eu não quero que tenha, por exemplo, Brasília é a pergunta, Distrito Federal é a pergunta, a resposta é Brasília. Eu não quero que as 2 respostas incorretas sejam São Paulo. Não, tem que ser São Paulo e uma outra coisa, não pode ser a mesma. 2 alternativas incorretas iguais, né? Então, aqui eu checo que as 2 têm que ser diferentes. Também checo que a incorreta não pode ser o gabarito e que a outra incorreta também não pode ser o gabarito. Então, faço as 3 checagens aqui, ok? Deixa eu ver o que mais. E aí, se nenhuma dessas coisas, se essas 3 coisas forem verdade, ou seja, se as 3 alternativas forem distintas, que é isso que isso checa, eu vou guardar aquelas alternativas. E aqui em alternativas, tá? Que é o ponto importante. O que a gente vai ter em alternativas? Em alternativas, a gente vai ter algo mais ou menos assim, ó. Vou tentar mostrar aqui, só a título de ilustração. Então, vamos supor que o primeiro item de pergunta é Distrito Federal. Então, eu vou ter aqui Brasília, por exemplo. Vou ter aqui São Paulo. E vou ter aqui, digamos, Curitiba. Tá? Esse aqui é só para o primeiro item. Tá? Para o segundo item, supondo que a resposta correta agora seja Maceió, então vamos supor que eu vi ali Alagoas. Então, eu vou pôr aqui Manaus, Porto Alegre e Maceió, tá? E aí depois segue, tá? Eu não vou pôr tudo aqui, obviamente, mas só 2 itens para ilustrar. Então, no primeiro item, a resposta correta vai estar associada, eu quero de alguma forma pegar essas 3 alternativas e associar aos botões que eu vou ter ali em item. Lembra que eu criei o alternativa 1, alternativa Alt 1, Alt 2, Alt 3? Alt 1 eu vou pegar esse valor, ou seja, o elemento 0, e é por isso que eu coloquei lá na âncora o zerinho. Agora vai fazer sentido. É por isso que lá tinha aquele negócio que eu falei que era mais ou menos assim. Vai ter um que vai ser o 0, vai ter o outro que vai ser o 1, e vai ter o outro que vai ser o 2, ok? Por quê? Porque esse aqui vai ser o 0, Brasília, 1, São Paulo, 2, Curitiba. Se o participante responder São Paulo para Distrito Federal, de alguma maneira eu vou saber que ele errou, porque ele respondeu 1, né, o botão do meio, que é associado ao 1, quando ele deveria ter respondido o botão da esquerda, que é associado ao 0, que é Brasília, capital do Distrito Federal. No segundo item, ele respondeu 2, Maceió, ao item Alagoas. A resposta dele foi 2, a resposta correta era 2, então eu vou fazer esse encadeamento lógico. Então, alternativas, ela tem 2 listas. Essa lista maior aqui,
que é a listona, e vai ter pequenas listas, na verdade vai ter 27 listas aqui dentro, sublistas, vamos chamar assim, dentro da lista maior. Cada sublista das 27 representa uma dos itens das 27 unidades federativas do Brasil. E cada listinha vai ter 3 alternativas, uma correta e 2 incorretas. Ok? Espero que tenha feito sentido. Vou apagar aqui para não dar problema. Então, tudo isso para explicar o que eu vou fazer aqui agora. Então, aqui, eu acabei de falar que eu tenho essa lista que vai chamar Alternatives. Então, agora eu preciso acessar os elementos dela, porque eu disse que ela tem 2 sublistas, certo? Tem a sublista que acessa o item e tem a que acessa a posição. O que acessa a posição, eu sei que eu vou pôr 0 nesse daqui, no Alt 1, 1 no Alt 2 e 2 no Alt 3, para eu pegar cada um dos elementos. Vou pôr aqui Set Every Repeat. E o que eu vou pôr aqui? Eu vou pegar o Trials, né? O meu Trials, que é o nome do meu loop, e vou pôr aqui um thisN. Por quê? Porque no primeiro item, o thisN vai valer 0, ou seja, ele vai pegar a primeira sublista das 27 e vai pegar o primeiro elemento, ou seja, ele vai pegar o primeiro item. Aqui ele acessa as 3 alternativas, e aqui ele acessa o primeiro elemento, né? A primeira alternativa. Vou dar Ctrl C, vou dar OK, vou fazer a mesma coisa aqui no Alt 2, só que no Alt 2 agora aqui eu vou pôr 1, e vou mudar aqui para Set Every Repeat também. E no Alt 3, mesma coisa, só que aqui eu vou pôr 2, e vou dar um Set Every Repeat. Só checar se eu fiz isso, Set Every Repeat aqui, fiz, acho que está certo, então... Deixa eu ver se está faltando alguma coisa, aqui eu mexi na fonte, tudo. A única coisa que faltaria é que tem um aspecto aqui que eu não expliquei, e também não vou explicar. Vou apagar essa parte aqui. Basicamente esse código aqui é só um código para ele salvar essas informações. Porque como eu não estou usando o arquivo do Excel, para eu salvar as informações eu tenho que fazer o salvamento manual aqui. De maneira simples, esse IDX aqui vai pegar a resposta do participante. Se ele respondeu a bolinha da esquerda vai ser 0, o item slider.getRating vai valer 0, o IDX vai valer 0, se ele respondeu do meio vai valer 1, e se ele respondeu da direita vai valer 2. Aí, qual que vai ser a resposta correta? Aqui é o gabarito, tá? Minto, resposta não, aqui não é a resposta correta, aqui é a resposta do participante. Resposta do participante. Porque aqui o IDX ele vai dar o valor em 0, 1 e 2, porque são os nomes das minhas 3 alternativas no slider. Mas eu não quero aqueles nomes. Aqueles nomes foi só um artifício que eu estou utilizando por conta disso daqui. A resposta do participante vai ser uma das 3 alternativas. Aqui, como a gente fez aqui, acessa a sublista das alternativas, né, que pode ser a primeira, a segunda, a terceira opção. E qual foi a resposta do participante? Se ele apertou 0, foi a alternativa da esquerda, ou seja, eu vou pegar ali o primeiro elemento. Se ele respondeu 1, vou pegar o segundo elemento. Se ele respondeu 2, vou pegar o terceiro elemento daquela lista e vai ter o nome ali, Brasília, Maceió, São Paulo, Curitiba, enfim, o que o participante vai respondido. Aqui eu estou botando um int de IDX, porque IDX, esse 0, 1 e 2, ele vai vir assim, ó, 0, 1 ou 2. Só que para eu usar ele aqui como índice, ele não pode ser um texto, uma string 0, uma string 1, uma string 2. Se eu fizer isso, vai dar erro. Então aqui eu faço uma coerção, ou seja, eu converto esse 0 string literal para um 0 numérico inteiro, ok? Então basicamente aqui vai gerar minha resposta. E eu vou comparar a resposta do participante com o gabarito. Então aqui é compara, checa, acerto ou erro. Então, basicamente, estou comparando. Se a resposta for igual ao gabarito, dê um pontinho para o participante. Se a resposta for diferente do gabarito, não dê nada. E aproveita também salva. Qual foi o problema que ele viu? Quer dizer, qual foi o nome do estado que ele viu? Qual era a primeira alternativa? Né? A capital 1, alternativa 2, capital 2, alternativa 3, capital 3. Note que os valores que eu coloquei aqui, alternatives destroy o n 0, é a mesma coisa do que estava aqui. Aqui o alternatives destroy o n1 é a mesma coisa do que estava aqui. E alternative 3 é a mesma coisa que estava aqui, tá? Se eu quisesse, poderia até colocar assim, ó, para simplificar. Não vai ficar tão completo, mas é a mesma coisa. Aqui é qual era o gabarito. Aqui é qual foi a resposta. E aqui se deu como acerto ou erro, tá? Dá um OK.
Vamos ver se fez tudo certo. Vou executar para ver se funciona. Então vamos lá. Relâmpago Marquinhos. It's me. Muito bem. Dá barra de espaço. Olha lá. Sergipe. Qual é a capital? Aracaju, Cuiabá, Rio Branco. A resposta é Aracaju, né? A gente sabe disso, que é a primeira alternativa. Vou até anotar aqui. Aracaju, que é a primeira alternativa. Agora, São Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro, Macapá. Vou por São Paulo. Ó, São Paulo foi a primeira alternativa também, tá? Agora, Rondônia é Porto Velho, se eu não me engano, né? Se não tiver dado branco aqui, seria a terceira alternativa. Espírito Santo, ó, aqui, Vitória, também é a terceira alternativa. Paraíba, João Pessoa, até agora não teve nenhuma no meio. Distrito Federal, Brasília, Mato Grosso, Cuiabá. Vão ter alguns que eu vou errar. Agora eu vou responder de qualquer jeito aqui. Vou pôr aqui, só para dar uma variada. 1, 2, 3, 3, 2. Ó, agora eu vi que Tocantins Palmas eu acertei. Por sorte, né? Alagoas Maceió eu acabei acertando também. Tá, tô respondendo de qualquer jeito. Terminou. E a gente conseguiu fazer a aleatorização. Para finalizar, para a gente checar aqui que deu tudo certo, vou abrir a última versão, que essa daqui é mais recente no horário da gravação deste vídeo. Vou abrir aqui, só para a gente checar se essas variáveis aqui, que eram as que são as mais importantes, o coração da minha tarefa, se elas foram salvas corretamente. Cliquei na coluna A, Data, Text to Columns, delimitado por coma, que é a vírgula, separou e vim aqui. Aí aqui, ó, as informações importantes, elas estão aqui. Vou destacar na cor vermelha. Então, vamos ver, ó, o problema. Como eu disse, o primeiro item que a gente viu foi Sergipe. A alternativa 1, que foi a que a gente viu à esquerda, realmente, era Aracaju. Qual foi a resposta que eu dei? A resposta que eu dei, oficialmente, foi essa daqui, ó, item, underline, slider, ponto, response. Foi o 0. Por que 0? Porque quando eu respondi, lembrando, eu respondi o item da esquerda que está associado ao número 0, que ele está invisível, é como se ele estivesse ali no texto, na tela, mas ele está invisível, os participantes não estão vendo, né? Como eu já expliquei anteriormente. Como ele apertou o 0, né, que era o da esquerda, o 0 também estava associado à alternativa 1, porque o 0 está associado à alternativa 1, o 1 está associado à alternativa 2 e o 2 está associado à alternativa 3. Simplesmente porque a contagem em Python começa de 0 e isso foi útil para mim neste tutorial. Então, ó, a alternativa 1 era a resposta e a resposta dada, ó, tá aqui, ó. Até fazer diferente, dá um Ctrl Z, tá aqui, ó. Aqui é gabarito e resposta. Se gabarito e resposta bateram, temos um acerto que eu vou marcar na cor verde. Ó, então aqui no começo eu tive vários acertos, porque foi justamente enquanto eu estava fazendo mais ou menos certinha a tarefa, né? E aqui a gente teve, ó, alternativa 2, né, como gabarito, aqui a gente teve a alternativa 3 como gabarito, alternativa 3, aqui a gente teve a alternativa 1, então teve essa variação. O gabarito variou entre as alternativas. Aqui quando eu comecei a errar, ó, a resposta era Macapá, eu respondi Brasília. Ele deu como erro, tá? Ia marcar de vermelho, mas como já está o texto em vermelho, não vai aparecer, vou marcar de azul. Ó, aqui, vários erros, porque são as situações em que não bateram, tá? E se a gente fosse fazer uma análise aqui, a gente vai verificar que nunca teve duas alternativas incorretas iguais, né? Que seria um problema. Não pode ter duas alternativas incorretas iguais. Então aqui eu consigo checar o desempenho do participante e eventualmente saber quais são os itens que ele acertou, por exemplo, para identificar, vamos supor aqui nesse exemplo bizarro que eu quisesse identificar se as pessoas erram consistentemente mais em uma região, por exemplo, vou assumir que quem é do Sudeste, que eu acho que é algo até plausível, né? Eu sendo do Sudeste posso falar disso, que pessoas do Sudeste tendem a errar mais, saber menos sobre geografia, saber menos sobre relação entre estados e capitais do Norte e do Nordeste do que do Centro-Oeste para baixo, então negligencia o restante do Brasil por conta de um olhar meio sudestino em relação ao Brasil. Então,
Por exemplo, seria uma hipótese, então eu teria que ter as informações aqui. Eventualmente eu poderia depois classificar aqui os problemas em problemas por região e tentar fazer uma análise aí comparando cada uma das regiões. Mas a solução funcionou. Espero que possa ser útil para você em alguma situação, em algum problema que você tem que resolver. Não exatamente igual esse que eu tive que resolver aqui, mas em problemas análogos que você esteja trabalhando, tá bom? Espero que esse tutorial tenha sido útil. Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.